Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas. Que este salve entre nós representa sempre. E que salve de que possamos, de que toca-nos algo, que esteja superlativo a nossa atenção, que esteja superlativo aquilo que possamos ficar quieto diante de algo. Então, saudades. O feitio disso entre nós. Saudamos o ato por obséquio daquilo que possa estar esquecido disto. E se estamos esquecidos de um ato, estamos esquecidos de dois. Se estamos esquecidos de dois, estamos esquecidos de três. E multiplicando-os periodicamente, então haveria algo que o desprezo seria absoluto no que diz respeito ao ato. Então, saudações para todos vós, saudações para todos nós, saudações para todos os seres que aqui reinam, invisíveis a estes olhos carnais porque sois da natureza humana e espiritual, encarnados nesta terra, e que estes olhos, tanto quanto os olhos de todos os olhos daqueles seres que aqui reinam, de tal modo que eles nos veem e nós os vemos, eles nos veem e nós os vemos, de tal modo que na hora que nós vemos e ele nos vê, estamos no mesmo barco, no mesmo distrito, no mesmo obséquio, na mesma feitura de fragilidade, na mesma feitura de imortalidade, na mesma feitura, enfim. O que nos torna maior do que esta feitura tratada é o que diz respeito a que somos da natureza humana e espiritual. Somos menores em tudo, visualmente, em velocidade, em tempo, tudo muito menor do que qualquer ser que está nesta terra muito mais tempo que nós. E ainda assim dominamos tudo, todos os cantos. Dominamos todos os cantos, todos os prazeres, dominamos todos os encantos que diz respeito àquilo que faz de nós a superioridade máxima nesta orbe como encarnados. E sendo que, mais do que estamos encarnados, estivemos muitas vezes encarnados, de que tal modo que se uma encarnação fosse, seríamos igualmente a todos os seres que aqui estão nesta terra, com uma predisposição infinitamente menor do que esta, já que nesta ida e vinda, estamos associativos a este mundo, associativos a este tempo, associativos desde que pudemos estar nesta terra de centenas e centenas de anos. Então já sabemos naturalmente o que jamais saberíamos se apenas tivéssemos uma única encarnação. Então nesta antiguidade, o que poderíamos dizer desta antiguidade? Então temos uma antiguidade de uma impressão de centenas delas no consignado de que fazíamos parte de uma civilização, de uma família
Nós fazíamos parte de um consignado de onde toda a ciência já caminhava, de todos os apetrechos desta ciência que caminhávamos. Então, quando adentramos aqui, então, filhos desta vida, encarnados nesta terra, todos vós, e todos os seres também que estão aqui. E todos os seres que estão aqui visíveis aos olhos de todo modo possível. Então, vamos contar algo. O predisposto deste ser, de que não está mais aqui neste campo de vida, que estava sentado talvez naquela cadeira, quando o predisposto de estar aqui e vir, e estar no ventre, e respirar isto, traz consigo todo um associativo civilizatório gigantesco, por si só. Então já sabe o que é rua, já sabe a predisposição de tudo que em todas as veredas possíveis de que já estivemos nesta terra. Todos vós já entraram assim, com predisposição, débito, crédito, esquecimento ou não esquecimento, dívidas, ódios, ressentimentos, e também muito mais do que isso, competências. Então, se qualquer um de vós já estivesse colocando e costurando couro, ou foste um grande artesão disto por muitas vidas, naturalmente serão aqui, saberão disto por um relâmpago. Então, dentro dos dons específicos de cada um, de que já estiveram, rapidamente pode se apresentar. E também tudo o que estamos falando. Então, se estamos tratando de uma circunferência, tratamos de ângulo, se existe uma competência de 5 por 100 de competência, então existe mais uma infinidade dentro destes ângulos de porcentagens do quanto trazemos, de tudo que tratamos aqui. Sabe por quê, filhos desta vida, do que já tratamos tantas vezes? Levamos todas as impressões. Então, se temos algo em nós que o cálculo tem uma eficiência, é porque o cálculo que tem eficiência já estava a 200, 300, 1000 e vem vindo até que esta eficiência está aqui rapidamente. Quantos anos? Pode contar quantos anos estão todos vós. Insignificante, nada, prosaico. Um segundo, uma gota. E já vieram trazendo tudo isto, mas recordando. Trazemos um ângulo de cálculo, que é uma equação exata. Então, um ângulo deste vale muito. E depois outros ângulos de tudo que apresentamos aqui. Arrogância, indisposição, horrores, arrogância, fragrância, e assim por diante. Então, numa formatura de ângulos desta, cada um tem uma disposição totalmente distinta, e dentro disto existe um mapa para todos nós, claro, para quem queira ver e vir. Então, quando de última vez que tratamos como é, então, Raquel e Sofia, lá do outro lado, daqui a pouco, porque sois a natureza humana e espiritual encarnados. A predisposição da encarnação é breve, de uma entrada e uma saída. Como a entrada e a saída, talvez, de uma tartaruga, de um pernilongo ou de qualquer outro, entra e sai. É uma predisposição de uma inteligência daquilo que faz parte deste indiciamento de estar aqui. Então, tudo que está aqui tem um tempo, até os minerais, até esta orbe, até o Sol. Então, são manifestações, e tudo no campo de manifestação está dentro de um campo de tempo, de um princípio, e algo que encerra-se, tudo transmuta-se, retorna, e assim por diante. Bom, então, recordando tudo aquilo que vieram, então seria assim que uma única vida já teria alguns tipos de anos, e já teria uma direção, já seriam hábeis de algo,
já seriam rancorosos por nada, já teriam temores por nada, e assim por diante, e de que toda a psicologia humana se retrata daquilo que acabou de vir e acabou de ir. Isto sois vós, somos nós, e todos os seres que estão aqui. Eles estão aqui, muitos e muitos seres. Esses muitos e muitos seres estão dentro de um convite, dentro de um intento, dentro de uma precisão, dentro de algo que os faz estar aqui, dentro do condizente de seu ato, como todos vós. Se não for nada, não é nada. Ato é algo, filhos desta vida. Algo é precioso, não é? Quer dizer que um ato. Então vamos dizer que o ato subdivide-se em muitos atos. E será que estes atos, a presença nesses atos, aquilo que saudamos do ato, não significa nada? Então principiamos de algo do começo. De que tamanho passamos de algo para outro algo, para outro algo, para outro algo? Sem que possamos distinguir o próprio ato, a atenção no próprio ato, o condizente no próprio ato, a corresponsabilidade do próprio ato, a dignidade do próprio ato. Passamos tão rápido que nada disto importa, mas para nós importa e importará, porque no contido aos atos, dentro, fora da presença, estão gravados. Podemos estar esquecidos dele, mas eles fazem parte efetiva de tudo o curso e o concurso. Depois está aqui. Então, nesta semeadura da vida, no transcorrer de tudo que tratamos e todos que aqui estão, muito possível que já nos ouviram, e sempre tratamos o que será do outro lado, porque é uma questão assim que podemos nos distrair através dela. O que será? Então será isto. E no retorno disto, muito provavelmente trarão todos os seus efetivos que ficaram mais escuros, menos escuros, esclarecidos, não esclarecidos, ou em débito ou crédito. Débito e crédito do quê? Dos recursos daquilo que nos sustenta, que pode se esvair ou não. Ah, não é verdade? Então olhe para esta terra toda. Olhe para vós mesmos. Olhemos para nós mesmos. Sabe por que estão encarnados? Porque o débito é infinitamente maior do que o crédito. Quando o crédito for infinitamente maior que o débito, vão para outras paragens. Mas que débito? O débito que, num esquecimento que olhamos para cima, algo poderá entrar com uma mão no bolso e retirar-lhes um recurso desta terra, não é? Mas precisamos estar distraídos do próprio ato. E poderíamos estar subvertidos em nosso interior, por isto ou por aquilo. Então a distração significa que não temos dentro do ato a precisão suficiente para ter guardado um recurso tão precioso. Aqui é este. Em aparência é este. E qual o outro recurso? E dentro de uma disposição imensa, podemos toda a nossa atenção estar atrelada por todos os cantos. E distraidamente podemos, de alguma maneira, estar sendo extorquido de algo, do recurso de todos os recursos, daquilo que nos sustenta e daquilo que faz realizar a obra-prima da manifestação e a sustenta, porque não realizamos nada disto. Nada, em absolutamente nada. Nem do nada realizamos nada. E do tudo, pegamos uma parte do tudo e colocamos em cima do outro tudo, ou do lado, ou de tudo. Então, neste princípio,
que estamos tratando com todos vós neste campo de vida de encarnados, recordem? Campo de vida de encarnados que temos a dignidade e o respeito, que todos os bilhões que estão nesta terra são da nossa profunda espécie, respiram igualmente, têm toda a competência de um ser da natureza humana e espiritual, com 103 entradas específicas que nos dá de presente todas as competências do verbo e o prosseguimento dele, instantaneamente, rapidamente recordamos, em poucos anos estamos recordados de tudo. Então treinem um cão que possa durar bastante, ele que possa ensinar ele se expressar através do verbo. Ora, vemos deste tamanho, caímos neste solo e respiramos agora, há pouco tempo, e já está tudo aí. Então, por todos os seres da natureza humana e espiritual, desta grande terra imensa, imensa, e de todos os seres no campo de vida de encarnados, milhões estão entrando agora e milhões estão expirando a última vez. Podemos tratar isto centenas de vezes, nada representa. Se nada representa, o que está em nós, que diz respeito a que isto nada representa. Daqui um instante, sereis vós. E daqui um instante, muitos estão vindo com todas estas suas impressões. Num instante. Se as impressões estão em débito e associativo deste mundo, instantaneamente vão entrar e vão sair. Só com uma mudança do corte de cabelo. Quase nada. Então, se estamos aqui dentro do plano desse grande mundo lá fora, do que persegui-lo como do grande mundo lá fora, de que dentro deles nossos planos, e nossos planos está porque ganhamos de presente, podemos pensar nos nossos planos, podemos estar dentro do tempo dos planos, podemos calcular dentro do plano do tempo, verbo calcular, podemos dar atenção, intencionar, podemos senti-los, juntar o sentir com aquilo e com aquilo dentro e fazer um desígnio, numa multiplicidade de possibilidades infinitas, e podemos dentro dele nos fazer fortes, pequenos, grandes, potentes, superlativos em recursos no bolso ou não, e acabou. Quer dizer que tudo este milagre gigantesco. É por isso que estamos aqui nesta terra, para conquistar algo e manifestar algo que se conquiste disto, e tratar daquilo que recebemos de presente, de que seja um estímulo de que não há como produzi-lo em nenhum laboratório, e dentro de um estímulo deste se copula, e desse se copula se faz o feitio da possibilidade de um ventre, de que cresce, e de que depois descem através dele, e expiram, e depois tudo isso se torna uma das 1000 variantes da possibilidade de que podemos ter a impressão disto. Saindo do milagre, temos um tipo de impressão, o outro tem outro, o outro tem outro, o outro tem outro. Compilamos impressões e o milagre desapareceu. Isto é um milagre, mas o milagre está sentado nesta cadeira, todos vós, todos nós, todos os seres que estão aqui. Nada realizaram senão existirem porque ganharam a capacidade e a competência de existir. E tudo o mais. Partindo disto, sim, temos dignidade para estar neste mundo e tratar deste mundo, veicular deste mundo. Partindo disto, fora disto, somos uma partitura insignificante. Um milagre gigantesco, e a nossa concepção que ganhamos de presente é insignificante. Então fecha os olhos e recordam.
Para isto, só. Então, quer dizer, no ápice de um relâmpago agora, acabou. Parou de respirar. Para isto, então, se retornamos ao fundamento, aí sim começa no fundamento. Tudo que aí diz que isto é uma grande bobagem, diz respeito que o infinitamente pequeno, fora do milagre, é que é o importante. Da manhã ou depois de amanhã, possivelmente, ou não possivelmente. O que fará valer que amanhã ou depois de amanhã, possivelmente, dentro de todos os intentos, de toda utilização desta herança gigantesca, o que fará valer? Ah, mas isto não tem importância. Se isto não tem importância, tem importância que cada um dá para insignificantes importâncias. E elas valerão e serão sustentadas, porque assim é a lei. Se diremos assim, poderia ser assim, será sustentado. E de algum modo, isto fará diferença num canto ou de outro. Então, tanto quanto vós e todos os seres que estão aqui, então saibam, estão sentados. E talvez escutem do mesmo modo que todos vós. E com todas as impressões exatamente igual, diferentes de que lá, como vão, está atrelar, ter contato, fazer valer outra vez, numa disposição totalmente distinta. Mas como as impressões valem, retornarão para onde valem as impressões. Como todos retornaram para onde valem as impressões. Todos vós. Todinhos. Todos nós. Será que no interior deste portal de unificação, todos que se expressam aqui, espíritos da natureza humana e espiritual, todos vós, apenas para retornar uns passos atrás, para saber de onde partiu o primeiro passo e para onde? Então carregamos impressões de vidas e vidas. Estamos longínquos do milagre de vidas e vidas. Então saibam, apenas amor ao próximo, no contingente de nossas impressões, pode ser que sim, pode ser que não. Amor ao próximo significa que o vosso próximo é um milagre, não é um contingente lá fora, um contingente deste mundo lá fora, associado a alguma coisa que podemos ajudar num parafuso, 2 parafusos, 4 parafusos. É um milagre. Se não for, o que é? Se aquilo que aqui reinamos agora não diz respeito ao milagre, vamos tratar do quê? Da melhoria do quê? Então, retornando, vamos retornar um pouco da fonte original, muito dificílimo de entender, dificílimo, sois existenciais. Bom, então retire a existencialidade agora. Pergunte para a cadeira vazia se é existencial. Perguntem. Sabe o que significa ser existencial? Quando algo não é existencial e percorre tudo que é possível para um dia eu quero ser existencial. Que tal? Mas já sois. Mas este existencial
não está no numérico do tempo e não percorre o caminho de entrar e sair. Ele continua. Então saibam, o que é difícil, vocês estão com os olhos fechados, tem como não estar existente? Sois existente? Este é um fundamento, porque todos os bilhões no campo de vida de encarnados agora, que diz respeito a esta espécie da natureza humana e espiritual, estão existentes como encarnados. Muitos que estão vindo são existentes que estão retornando para um campo de vida de encarnados. Muitos, no último expirar, estão indo dentro deste último expirar para outras atmosferas, sendo que essa existencialidade continua. Mas olha bem, a existencialidade é como uma mala. Nela cabe tudo. Então, todas as impressões que nós temos dentro da uma mala existencial, a mala fica. Tudo que está dentro. E tudo que está dentro da mala. Agora, então, quando estão pensando que amanhã vão ter que dentro de todo o mérito da atenção e todo o mérito do intento, todo o mérito do caminho, realizar isto. Mas, em primeiríssimo lugar, sou existencial, não sois? Este é um fundamento. Acontece que, sim, sendo vós todos da natureza humana e espiritual, e condizente que essa natureza humana espiritual também vai embora e tem junto com a sua existencialidade. E essa natureza humana espiritual, com todas as competências que tratamos aqui agora, continua permanentemente. E aquilo que continua permanentemente, ela leva consigo todos os registros daquilo que, dentro de dezenas de ângulos, preferimos um, outro, e preferimos todos eles. Saímos fora do horizonte do fundamento, entramos no horizonte daquilo que vamos nos tornar um pseudo. Mas o que significa isto? Significa que algo em nós ainda não tem o feitio de existir. Porque se houvesse um feitio de existir, colocaremos na mala o que interessa. Colocamos na mala aquilo que possa nos dar crédito de viagem para onde for. Sabe o que colocamos na mala? Construímos onde? Deveras. É apenas 1 minuto. Colocamos na mala e deveras que podemos gastar, ter um dispêndio dentro de um crédito gigantesco. Dentro daquilo da impressão que temos, que é tão diferente daquele que odiamos a impressão do outro, ou o sentimento do outro, porque temos sentimento, e vamos colocando dentro da mala. E a mala vai ficando pesada. Como a mala, a existencialidade, ela vai junto com um peso gigantesco, porque ela não vai respirar no final, vai continuar. Isso é difícil. Então, note a existencialidade de vós. É uma mala infinita que compete acrescentar nela tudo o que quiserem e será sustentado. Ou ela será leve ou será pesada. Se ela for pesada, arrastamos para levar ela. Se ela for pesada e escura, além de arrastar toda ela, e ainda vai estar escuro e não sabemos para onde levar a mala. Notem, são existenciais. Feche os olhos e vejam o que está dentro dessa existencialidade, o núcleo do que entenderam de vós desta vida. Por algo,
além do que podemos questionar. Porque é assim, mas é assim, tudo será sustentado e mantido. De outra maneira, no último expirar, apagamos a louça. Apaga-se a louça, apagou tudo, mala vazia, parta. Quer dizer que o grande feito da progressão, daquilo da natureza humana e espiritual, de uma competência gigantesca e infinita, torna-se finita, pesada e escura, difícil de carregar. Mas é o que nós temos. Se vamos ficar abrindo a mala e fechando, onde vamos estar? Isto é o que está aí, ó, feche os olhos. Como vai ser amanhã? Como vai ser amanhã? É claro. Que tamanho que está dentro desta mala? E junto com tudo isso, todo intercrutante, o que tem cruza, o que abraça, o que diz sim, o que com um olho desse tamanho mandamos todos os reinos para todos os lugares devidos, somos nós. E os contratos vão estar tudo dentro da mala. E contrato é contrato. Lá está tudo que consta no contrato e assinatura. Se existe um contrato, não é para um, é para 2, é para 3, é para 4. E na outra mala também está o contrato. E todos contam com isso. E vão contando com isso. E todos vão junto com as suas malas, ou leves, pesadas, escura ou clara. Será que estamos fazendo um bom negócio? Então recordem. Será que utilizamos um milagre para ser imbecis? Não, eu acho isso, e morro por isto. E é isto que vai ser, vai? Então falem mais uma vez. Para ficar mais contratado ainda. Então, o nosso ofício é dizer, olha, a mala é vossa existencialidade, olha, sois existentes, ganharam de presente a competência dentro da natureza humana e espiritual, a magnitude máxima da criação, e o que estamos fazendo com ela? Bom, o que provavelmente essa mala mora é dentro da cabeça de cada um, no coraçãozinho de cada um, e lá onde está a fonte de tudo, no meio de vossas pernas. Ali está a mala. Nela condiz tudo. Ficamos guardião dela. Se tiver um peso insuportável, sentamos nela e ficamos esperando. Se tiver escuro e não sabemos onde estão, sentamos nela porque está pesado e falamos assim. Uma hora ou outra, chega uma luz para dizer para onde vou. Este é o grande mundo lá fora. Mas, bendito seja que todos vós não estão no mundo lá fora, nem são da natureza humana e espiritual, e também não são existenciais. E também não vão expirar de algum modo, onde o que vai continuar é o que é a mala, e o que contém na mala. Se a mala estiver leve, extremamente leve, carregamos com facilidade. E a mala é o condizente das nossas 7 entradas, como da natureza humana e espiritual. Leve, pesado, escuro. Isso é uma equação exata e uma lei inconfundível. Não há o que faça mudar isso. Então existe um consignado onde, coletivamente, as malas se abraçam. Aí pegamos todas as malas que existenciais e todos os condizentes dela e todos os contratos, amarramos uma na outra. E essas malas vão amarradas uma na outra. O mundo se arranhando, se debatendo, se odiando.
ou amando ao próximo, engolindo em seco. Amando o próximo. Então, quando esses seres excelentíssimos da natureza humana e espiritual tratar de amar o próximo, então o mundo que fala do próximo como uma mala cheia, tratou que temos que amar a mala cheia do outro. Então, ele disse, amai o próximo como o grandíssimo milagre da criação, como eu sou. Filho do Pai também que me fez, me consagrou. Então vamos dizer que, daqui a pouco, este ser existencial, tá? Depois tem um portão ali, não tem? Nós sabemos do portão, tem uma porta e um portão. Então, vai existir um existencial que é impossível que não seja. E tem uma mala, que é tudo consignado, que dá desde o miolo da unha até o fio de cabelo, e que diz respeito a tudo aquilo que realizamos por conta própria. Por conta própria. Bom, existe um fundamento que é absoluto. Então, deixa este fundamento vai ser por conta própria, num lugar de que entra e sai. Olhem, notem. Pactuamos dentro daquilo do regozijo de que se combina impressões e de que se combina no meio das pernas e consigna tudo isto. Depois vamos atrelando isto e fazendo várias malas juntas. Então, se inspiramos e sentamos numa mala pesada, ficamos esperando a outra mala vir. Não é muito intrigante? Nós achamos muito intrigante. No magistério, do que diz respeito a todos os seres que se manifestam aqui no interior deste portal da edificação, onde toda a nossa fidelidade está de tratar de fundamento. Isso que tratamos, ele não tem o feitio, nem habilidade, e que possa ser distinguido disto por aquilo, por aquilo, por aquilo. Então, nós tratamos do fundamento. Então, tudo que estamos longe do fundamento, damos costas ao fundamento, porque ele não cabe em nossas malas, que já enchemos ela. Fundamento não cabe. Ouviram? Não cabe. Cabe aquilo que fizemos por conta do que enchemos a mala. E diz respeito que no magistério, e que diz respeito que dentro disso podemos trazer por evidência fundamento. Então, toda alfabetização é fundamento. Toda aritmética é fundamento. Não há o que faça nesta vida que se não tiver o alfabeto e a aritmética, para chegar à matemática, para chegar à física, para chegar à teologia, para chegar e para chegar e para chegar. Então, se no atributo do fundamento, a questão do fundamento, daquilo que podemos nos expressar através do alfabeto, vai dizer de que este ser da natureza humana e espiritual, dentro daquele fundamento, qual o feitio do manuseio daquilo? Qual tem sido o feitio? O que estamos escrevendo? O que estamos expressando? Ora, dentro da aritmática é impossível, porque podemos ter a impressão que não estamos devendo, estamos. Então podemos categorizar ao lado
de um número, o menos ou o mais. Alfa, então isto se chama fundamento. No predisposto disto, o título que utilizam e que podemos chamar de uma equação exata, fora disso e do discutível. Então, sempre quando vamos fazer por nossa conta, voltamos, não vou fazer um alfabeto próprio, uma aritmética própria, um débito, crédito, do que eu possa entender ou não, e assim por diante. Fundamento. Então, o fundamento, no que diz respeito ao nosso próximo, é que é um ser existencial, da natureza humana e espiritual, condizente que, dentro do que podemos abrir a nossa mala e colocar na mala do outro, é muito importante. A questão é de que cada um vem para esta terra e de cada um que encarna, do que tamanho é a precisão dele, de que tamanho é o caminho dele, do que tamanho é. Como uma mala cheia de nós, podemos dizer ao nosso próximo que é importante, ou amá-lo. Como uma mala cheia ama. E no fundamento maior de todos os fundamentos, nós estamos voltando ao fundamento. E voltaremos sempre, já que a categoria desta sala de aula é tratar de fundamento. Só depois tem a próxima. A próxima não está no campo de vida de encarnados. Não está. Se está no campo de vida de encarnados, saibam, esvaziou a mala. Então, um ser da natureza humana e espiritual, existencial, e que no prodígio disso utiliza toda a sua herança dentro do fundamento. E o fundamento de tal modo, onde a mala se torna vazia, se mais vazia possível, a mais leve possível, a mais clara possível, e a mais que possa ter uma luz possível. Em primeiro e segundo lugar, seja o que for que saiba, que está no interior da criação e não está sentado em algum trono, lá no céu, acima de todas as alturas. Ele está na própria criação. Então vou perguntar, sois da criação? Nossa, nós somos da criação. Nós somos da criação. O efetivo da criação significa que tudo que se manifesta neste reino, onde há o existencial e a manifestação em tudo que é possível que possam ver por todos os cantos, é sustentado. Então, dentro da ciência, podemos dizer que podemos chegar, da onde podemos ver com 1000 olhos possíveis, chegamos ao átomo. O que veicula no átomo e que condiz a diferenciação de uma potência para outra, de uma potência para outra, de uma potência para outra, é aquilo que o sustenta e faz de uma dinâmica impossível, do nada, circular algo. E deste um átomo, de centenas de quadrilhões de átomos que são sustentados, surgem todas as possibilidades, até unicelular e assim por diante, e tudo é sustentado. Do modo que não seja sustentado é assim. Quando o último expirar,
de alguns minutos e diga: viva! Encontrei uma máquina que faz viver. Então, toda a ciência, ela vai naquilo que caminha a manifestação da vida, até os limites possíveis disto tudo. A partir dali, quer dizer que existe um faz de conta imenso e antes do partir dali, aquilo que é. Então estamos tratando de fundamento. Então o prodígio do Criador e o prodígio da sustentação é que há irradiações. Destas irradiações, cada ser desta Terra toda tem um tipo de entrada. E desta entrada, desta mesma irradiação, é sustentada a vida, da micro pequena, até a macro grande. Até todos os outros veículos de nós todos, de que vão se separando um do outro e são sustentados. Então, sabe onde chegamos? Lá onde a manifestação termina, e o sexto só há o sustentador. Então, todos os grandes seres, esvazia-se tudo, menos algo, o existencial. Porque o menos manifestação possível que possa ser. Então todo o reino, onde existe manifestação, seja, como todos nós, da natureza humana e espiritual, invisíveis em vários núcleos, invisíveis em muitas atmosferas, visíveis em outra, em campos de vida que ficamos invisíveis e ficamos visíveis e assim por diante, mas somos manifestação. E se ouvir, vai ver como vê todos vós. Até onde não haja mais, a mala está extremamente vazia, só fica a mala. Único para cada um. Adianta falar disto? Bom, apenas é uma distração, não é? Para todos nós. Acontece que tudo que manifesta aí está por ordem daquilo, dentro da dinâmica de algo em nós, do inconcebível em nós, que tudo pode produzir diante daquilo que possa pesar ou ficar leve. E será sustentado. Então escuta, filho, tudo leve esta mala de verbos. Tudo que utilizar será sustentado, cuidado. Se estiver no mundo à parte do reino principal, será sustentado até o inferno ou até o céu. Dificilmente, porque o céu está no fundamento. Então, se a nossa sensibilidade não existe para que somos existenciais, se a nossa sensibilidade não existe para que sendo de todos os fundamentos possíveis o milagre, é porque criamos um mundo à parte onde não existe milagre. E agora, exatamente agora, existe um novo ciclo entre nós, que não é visível, não é sensório, como lá fora deste grande mundo. Atente que haverá isto que sustenta deste recurso. O recurso de todos os recursos, porque ele vai sustentar tudo. Ele é algo que sustenta tudo. Todas as competências do inferno e do céu.
e não há acordo. Então, quando de filhos de Deus nos tornamos uma pária, criado por nós mesmos a partir disto, que podemos falar dele como quisermos, se existe, se não existe, se ele mora aqui perto, se ele mora longe, e até que podemos não crer, podemos tudo, será sustentado. Então, um desígnio simples, temos toda a herança, e sempre era sustentada onde a utilizarmos. Só existe algo. Só teremos a verdadeira herança no interior do fundamento, não no interior de nossas crenças, não no interior do protígio daquilo que podemos entender de nós e sermos guardiões até o inferno que seja possível. Existe um aparato de seres aqui que aqui reina, de malas muito vazias. E são antenas extraordinárias, límpidas. Antenas. E estas antenas, a tudo aquilo que possam ser intermediários da competência daquilo que sustenta. E sobra, temos um crédito daquilo que sustenta entre nós. Não precisamos ajoelhar, não precisamos cumprir nossos pecados, que já são suficientes. Não escapamos de nenhuma lei, de que não seja. Mas algo por nós aqui, simples, extremamente simples. E de que é? Para todos nós. Esse para todos nós significa que para nós, todos o que significa para nós, todos vós, diz respeito ao que sois como milagre, ao que sois como fundamento. O que podem representar não nos importa absolutamente nada. Nem alto mágico, nem o que possa ser superior ou inferior. Só isto importa, e é o que importará para o espírito, é o que importará para todas as passagens. É o que importará. O que tem a condição, o altar próprio que construíram, não valerá nada, nem um pouquinho. Assim sendo, estes seres que aqui se expressam através deste cavalo, deste intermediário, seja de muitos modos como queiram, estes seres estão revelados de que estão sendo sustentadas para tudo que é possível se manifestar. E o cuidado do ato é extremo, e o cuidado da fidelidade dentro do fundamento é extremo, porque queremos nossas malas mais leves. Voar, volitar com mala cheia é muito difícil. Então, temos um alívio. Percussionamos aquilo que percussiona os seres com as malas mais vazias possíveis. E ele trata como tratamos aqui, fundamento. Todos que tratarem aqui terão fidelidade absoluta de tratar de fundamento, porque o fundamento é a nossa fonte, e o fundamento nos dá tudo o que precisamos, e o fundamento dá também aquilo que estamos com os pés atolados nesta terra. Mas só um modo de desatolar os pés, desamarrar malas pelo fundamento, não há outro. Então, há uma coisa, será que vou para cá ou vou para lá?
Então, onde estão os pés atolados? Lembrem bem, todos sabem muito bem. Desatolem agora. Não, Então não foi ninguém que atolou. Foi aquilo que atolamos. Desatolem agora. E todas as impressões que tem disto. E pode dizer que fizeram um trabalho à parte, que tem a potência de tratar assim. Vou desatolar agora. Não, não, não. Então, será que acreditaríamos que num poder gigantesco que viesse até aqui, desatolaria os pés de todos que estão aqui, os nossos também? Primeiro, precisamos ter a revelação que estamos com os pés atolados. A segunda, na revelação, está se gostamos dos pés atolados. Se construímos nos pés atolados. Se amamos nosso próximo com pés atolados. Se constituímos preferências com pés atolados. Bom, depois de tudo isto, dentro de uma revelação imensa, temos um estremecimento imenso de estar com pés atolados. E depois de estar com os pés atolados, com outros pés atolados, depois, se construímos no lugar dos pés atolados, se fizermos a cama nos pés atolados. Se tudo isso não houver consolo, então há um dispositivo para todos nós de que acontece. Mas primeiro tudo isto. E primeiro, dentro de uma honestidade gigantesca, falar, eu gosto do lugar dos pés atolados. Gosto do cheiro dos pés atolados. E também tem uma revelação que fiz um disfarce imenso justificando que eu não estou com pés atolados. Mas se eu estou, então justifico que num dia de lua cheia, algum animal passou por mim, empurrou e eu fiquei com o pé atolado. Isto é digno de tratar, não é? Assim é todos nós. Tudo isto. Mas se gostamos do pé atolado, ele será sustentado. Se nos expressamos com o pé atolado, será sustentado. Se odiamos como imbecis, será sustentado. Se justificamos tudo o que acontece, será sustentado. E dentro do tempo que será sustentado, sem fim. Então, olhem depois deste portão, neste grande civilizatório que diz respeito a um campo de vida de encarnados. Neste campo de vida de encarnados, se há bilhões, há trilhões que entremeiam entre muitas atmosferas, mas como cabe? Como cabe neste mundo? Então saibam, na cama do alferes, e daquilo que é sustentado, o alferes, a cama do alferes, e do que é sustentado, aquilo que, com a predileção máxima, fazemos daquilo nosso próprio algoz, será sustentado. Na premissa que podemos falar do algoz como lindo, podemos falar do algoz de que disto, daquilo, de outro e de outro. Podemos até ter a impressão de que ele não é algoz e de que ele não está na jugular. Tudo é possível e será sustentado. Todos os vírus perversos
estão sendo sustentados. Todos os mortificadores serão sustentados. A dinâmica disto diz respeito que não somos nada, nada. Nenhum de vós aqui, e nenhum neste campo de vida de encarnado, nenhum. Não sobra nenhum, porque estão nele, senão não estariam. Aqui é a terra do pé atolado, um campo de vida de pé atolado. E tu faz de conta que não está atolado, e de que é revestido de tecidos lindos no pé atolado. E principalmente que de vidas em vidas tornou-se fiel escudeiro do pé atolado. Defensores do pé atolado. Então todos os direitos desta terra, civis ou não civis, ou todos os direitos universais que contemplam a discussão eterna, existe algo que é um só. Vão lutar para conseguir respirar, e vão inspirar, e vão expirar. E acabou. E depois disto, então trazemos de bandeja para todos vós, levarão a competência de que lhe foi dado, de presente, de ser existencial e de ser da natureza humana e espiritual, que faz a regência do próprio caminho de todos os modos possíveis. E olha onde reinamos e tudo que tratamos. Se ficarmos ofendidos, se ficarmos tristes, se ficarmos isto ou aquilo, se fizermos de conta que não ouvimos, é porque somos do pé atolado, não queremos fundamento nenhum e queremos a praça da nossa vida e que continue igualzinha a partir do próximo dia que amanheça. Isto é um fundamento. E será sustentado. E será sustentado. E será sustentado. Então isto é uma revelação. Não quer dizer que a revelação esteja potência. A revelação diz o quanto somos impotentes. E quanto de pé atolado, e quanto arrogantes, podemos dizer que somos mais importantes. Então, num pequeno silêncio entre nós. Então existe uma bandeja para todos nós, servindo-nos algo que este grande mundo jamais fornecerá. Aquilo que jamais é manifestação é um sustento. E não há contraditório. E ele não aumenta ou diminui. Ele apenas se apresenta quando está concentrado, além do que sustenta.
Enquanto este crédito estiver por nós, jamais seremos provisórios. Quando isto desapareça, só somos provisórios. Isto traz uma competência para todos nós. O que diz respeito ao ato. Então, o ato, quando diz respeito ao indivíduo na sua totalidade, e que não está endereçado por todos os cantos, e a utilização de nós por todos os cantos, e ele tem um endereço certo, então isto valida imediatamente o que significa um ato, aquilo que sustenta este ato, aquilo que nos sustenta, aquilo que ganhamos de graça, e principalmente aquilo que fazemos por conta própria. No que tudo indica, no interior deste pórtico, deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade. Ecumênico porque há muitas ordens, que cada uma subindo numa face de uma pirâmide, quando chegado ao cume, todos tinham a mesma visão. Sabiam diretamente tudo ao mesmo tempo, não dois, não três, não quatro, não cinco. Dentro do fundamento, toda a espiritualidade, daquilo que sustenta toda a espiritualidade e todo o campo dentro disto, só há entre todas as facetas possíveis de reencontro, onde há um, e um é o fundamento. Então todos estavam existenciais, ganharam de presente a existencialidade, todos. Então veio do oeste, outro do leste, outro do sul, outro do norte, e de todas as facetas possíveis, e encontraram só algo que trazemos para nós. Existe um demonstrativo dentro do fundamento, dentro do apetite, dentro de tudo aquilo que é sustentado, daquilo do crédito, do débito e dos pés atolados. Então poderíamos fazer um demonstrativo de um ser da natureza humana e espiritual como todos vós, como todos e que todos que estão aqui. E que diz respeito aqui por algo indescritível. E no âmago
de um desconcertante imenso. Acendeu-se uma peculiaridade que está em nós por acender para cada um pequeno dispositivo. Quando estiver, ele acende. E quando acende dentro deste dispositivo, então ele olhou para baixo, os pés estavam atolados. Na premissa disto, ele viu que construiu nos pés atelados. Ele constituiu malas amarradas nos pés atolados. Constituiu que uma válvula de um desespero imenso. De um desespero que veio aqui através disso. E de que em desespero queria desatrelar os pés, e queria desatrelar as malas, e de queria tudo isso. E um desespero daquilo que ele ajudou o seu próximo a atrelar as suas malas. E todos os contratos condizentes que estavam nessas malas. Ficou revelado disto, mas teve um estremecimento gigantesco. Estremecimento gigantesco. Não é uma questão de estarmos entre uma dúvida e outra. Nesse estremecimento e naquilo que nasce. Então, seguiu-se algo se aproximou e disse, olha, dentro desta revelação, haverá 3 vezes que virá para esta terra, e nas 3 vezes haverá o estremecimento. E nessas 3 vezes que haverá o estremecimento, haverá a possibilidade de descruzar e de tirar todas as apólices onde estavam intercruzadas. Depois disto, estareis apto. E assim aconteceu. E nas 3 vezes não houve esquecimento disto. E o estremecimento era o máximo. Nesse estremecimento voltou o instinto. Nesse estremecimento voltou a sensibilidade. E nisto, tudo que compete a este grande mundo lá fora, nada lhe dava nada, porque era nada. E no condizente a isto, outra vez, algo pertinente ao seu caminho chegou e disse, então, está pronto. Então, diz assim, quando estamos prontos. Quando temos guardados para nós esse sustentador, que não se multiplica e se divide por todas as partes e concentra-se, disse todos os seres que já aconteceram. Então, do básico, lá no meio, entre as pernas, este a mais, ficou a mais, e subiu em todas as entradas. Quando subiu em todas as entradas, que tratamos aqui, e que dentro da espiritualidade, dentro de toda a literatura está escrito, ele totalizou-se. Quer dizer que todas as entradas que estavam divididas, totalizaram-se. Quando nesta totalidade, tudo o que pensava era direto, quando ele sentia era direto, não era indireto daqui para lá e de tudo. E nisto que esta totalidade aconteceu, num estremecimento imenso, surgiu uma passagem onde estivesse. Esta passagem surge porque a outra velocidade compreende que esta velocidade aqui está pronta para seguir aquela outra velocidade. Tudo está na aptidão que se faça. Então saibam disso, todos nós temos esta valvulinha ali dentro, quando está pronta. Ela acende, e quando ela acende. Então toda a trapaceirice desaparece.
justificativas sem vergonha e ordinária desaparece. Somos atinentes ao próprio ato, corresponsáveis gigantescamente por isto, sem invenções, sem nada. Então, este ser da natureza humana e espiritual. E desta passagem, o condizente à sua própria, esta própria arrecadação disto, abre um precedente de uma passagem. Então, quando abre esse precedente, teremos de estar pronto. E estar pronto significa que é tudo que tratamos mala vazia. E a mala consignada cheia de tudo, sustentador de tudo. Então temos potência, competência, totalidade. Assim, consignado a um guia, raríssimo, 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 raríssimo. Já que a velocidade é outra, o tempo é outro, a dinâmica é outra, tudo é outro. E quando adentra-se a isto, é pertinente só, apenas, aquele recurso que nós temos para que ele faça a direção. E assim o fez parecer da natureza humana e espiritual, e seu guia, chegando a, sabe onde? A um lugar do descanso. Ora, já não era para ter encontrado toda a luz da consciência cósmica. Encontrou um lugar de descanso, porque entre uma multiplicidade de vidas de cansaço, num campo de vida de encarnados, com os pés atolados e sem descanso nenhum, significa que o único algo que queremos nesta grande vida é ter descanso. Então este ser da natureza humana e espiritual pensa no lugar do descanso. E este lugar do descanso, diante de tanto cansaço, significa que chegou para o Ulurum, aos céus, ao Éden, chegou o que quiserem. Imediatamente, acontece algo, floresce uma gratidão gigantesca. Então vamos lembrar que gratidão é uma entrada de todos nós, da natureza humana e espiritual. E já entra no reino de alguns animais próximos ao homem, como o cão. Então o cão já tem algo de uma entrada que expressa gratidão, muito mais do que nós. Porque podemos ficar gratos por recepcionar uma arma, que farei a vingança e matarei meu próximo. Então a gratidão, ela está dentro da escuridão e está no excelso. E nesta entrada da gratidão para este ser, floresce a gratidão, como uma flor na entrada da gratidão, que diz respeito ao campo emocional humano. A gratidão, um dos aspectos. E a gratidão não é por algum detalhe ou alguma coisa que desapareça e depois apareça. Ele tem a revelação absoluta que a gratidão está consignado à sua natureza humana e espiritual, e de que a gratidão é contínua, e que esta gratidão está pertinente a tudo que a sustenta. Assim sendo, imediatamente, num tempo muito indescritível, ele entra em oração. Então ele não pensa, vou entrar em oração e vou numa capela orar. A oração, numa das entradas, que diz respeito ao consignado maior, de que está o consignado da criatura com o Criador.
que todos tratam como a fé. E a fé significa um laço eterno entre a criatura e o Criador, distribuída nesse grande mundo onde ele não é nada, ou ela pode ser tudo. Quando floresce esta fé, e quando floresce esta oração, ele tem a revelação que a oração condiz a sua natureza sempre, continuamente. Aí então, numa predisposição nossa entre nós, as duas palmas abertas, na altura do coração, sabe por quê? Porque é um consignado neste portal da edificação para todos nós. Algumas vertentes, alguns ritos de passagem que são sempre os mesmos. O primeiro, seres da natureza humana e espiritual, para cada um de vós que já participaram de vossas vidas, em muitas e muitas vidas, poucas vidas, mas tem algo, quero reencontrar aquele ser da natureza humana e espiritual. Então haverá um para cada um de vós que queira e quis, já que dentro deste módico, o que se espalha a notícia disto é enorme. Então diz, olha, eu quero encontrar aquele, posso. Como todos tratam, estarão limpos. Limpos. Para cada um de vós adentrarão e colocarão as mãos acima de vossas mãos. Um para cada um, o tanto quanto para nós. Tanto para todos os seres que estão aqui invisíveis. Isto traz uma bem-aventurança. Isso traz algo. Quando será que estivemos prontos para recepcionar estes seres nos nossos pés atolados? Eles permanecerão junto com cada um de nós. E permanecerão. Apenas só algo. Não sejam mendigos, nem pestilentos, nem pedidores. Tenham dignidade com este ser que está se aproximando. Ele não é trabalhador vosso. Ele não é curador. Ele não é afastador de espírito. Ele é só um ser da natureza humana e espiritual que está convosco. Escutaram bem? Porque ele não vai pedir nada. Ele só quer estar próximo. A segunda vertente, o esclarecimento sobre guias. Então, guias nesta terra inteira, dentro dos pés atolados, ficaram profissionais de tudo. Profissionais de aptidões, profissionais de que possam atribuir tudo que todos os seres que quiserem como pedintes, como arrogantes, como pestilentos, que tudo o que tem que resolver. Um guia é um ser consciencial que tem consciência, que tem atributos e que tem um fundamento só, ser guia. Quando
A precisão é daquilo que aparece para ser guia, porque é digno. Então, quando neste grande mundo natural perdem-se nas montanhas, nas planícies, nas florestas, nos mares, então existe um guia aí, e quando estiverem morrendo de sede e de fome, então haverá um guia comum daquela região, e ele de barco ou não de barco, ou seja o que for, passará e dirá: estão precisando de algo. Em desespero peço porque estou morrendo de sede e de fome e preciso retornar para casa. Ele diz assim: eu conheço o terreno, siga-me. Mas este ser está com muitas malas, carregado. Então ele diz para este ser: deixe as malas. Primeiro, que não sou carregador de malas. Segundo, que vai pesar tanto e não vamos carregar vós e as malas. Acho que entenderam o que tratamos. Acho que sim. Um guia não é carregador de malas. Então venha, e junto está um amontoado de malas. Então, no sucursal da vida de tudo aquilo, um guia responde por isso. Mas sem um guia, não haveria possibilidade de passagens, não haveria possibilidade de um lugar para outro. Mas trabalho no momento exato onde posso atribuir a sua função de um guia. Dentro de uma mediunidade. Então existe um guia, porque a mediunidade faz percurso, e precisa de um guia. Aí sim é um guia. No atributo de uma oração legítima, por algo legítimo, e dentro de algo em dignidade, haverá um guia, sim. Talvez que leve a oração daqui para lá. A terceira vertente, seres curadores. Ora, o que está propício na natureza do que é? Seres no efetivo de uma matriz de confecção, que tem um atributo natural e desesperado de ser curador, de ser benzedores, de serem pajés e de serem o que for. No atributo disto, foram convidados pelo portal da ficação, em detrimento deles terem o lugar correto, exato, para atuar. E as antenas suficientes também que possam, dentro dessas antenas, trabalharem, trazem consigo minerais, essências, deste mundo ou de outras atmosferas. E uma competência imensa de percorrer todas as nossas camadas, das mais profundas às mais superficiais. Só num trabalho, onde com os pés atolados, fechamos portas com 10 fechaduras e diz: aqui ninguém entra, só eu. Como eles vão entrar? Eles vão ser chaveiros? Em algo que é sempre sustentado. Houve uma intenção sustentada. Houve uma manifestação sustentada. Houve um escrito sustentado. Sob qualquer modo de manifestação, adentro, e será sustentado para tal. Onde estamos neste reino? Estamos no reino de seres que aqui habitam, de malas vazias.
E como há, dentro daquilo que sustenta, um crédito, ele espalha o crédito para nós de presente, para dizer assim, este é o crédito que vão precisar. Tem onde comprar isto? Então vamos encurtar as duas mãos. Uma totalidade. Totalidade. Uma totalidade de nós da mesma atenção. Da mesma intenção. E do mesmo respeito ao ato. Ao ato. Isso podemos dizer, vamos tratar de dignidade. Então a dignidade, ela não é conceitual de que foi uma hoje, foi outra ontem, foi outra anteontem, e a dignidade será daqui a pouco, de acordo com nossos pés afundados. A dignidade é uma só. Para atingirmos significa que a dignidade é um mosteiro específico, onde lá, somente lá, é que é um traçado exatamente para cada um. E nisto, existe o auspício da consagração. Num cálice da consagração, que podemos beber então do cálice da consagração, e esta consagração está sempre numa tríade, e que nunca vai mudar e nunca mudou, dentro de outras linguagens, dentro de outros auspícios, dentro de outras iniciações, dentro de outra, sempre a mesma trindade. O ponto da consagração, onde converge um atributo único e absoluto de cada um de nós apenas, um por um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta mesma linguagem está apenas distinta na expressão em todas as linguagens possíveis. A expressão máxima daquilo que nos consagra estar e ser, existentes da natureza humana e espiritual. Deste modo, podem abaixar as mãos. Todos nós nos tornamos antenas para a vontade do Pai. Para a vontade do Pai. Onde seja, onde esteja, por que esteja.
De outra maneira, somos antenas do mundo. Para onde o mundo quer. Onde o mundo quer que esteja e de que esteja. E por o canto que seja. Então poderíamos aqui estar e reinar. Estamos reinando, mas precisamos encerrar, respeitando as leis dos encarnados desta terra, respeitando a lei deste encarnado nesta terra. Bendita seja esta possibilidade. Caminhe lentamente e vai ter um portão. Deixe uma velinha acesa. Ela vai apagar um pouquinho antes de chegar no portão. E vão estar exatamente de onde? Tudo por onde? E de que fez sustentar-se. Está encerrado. Salve, filhos e filhas.